Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Vale Pensar. Meu nome é Luiz Fernando, sou administrador e agora apresentador do Vale Pensar. Eu sou a Anaí, sou advogada, funcionária pública, mãe, esposa e agora sou da TV também. Muito bom, Anaí! Pois é, o Vale Pensar vem agora para agregar, trazer informações para vocês. Hoje nós vamos falar com muitas pessoas, vamos ter convidados especiais aqui. A gente vai falar sobre empatia, sobre amor, sobre possibilidades, né, Ana? São temas variadíssimos, né? Mas a gente quer realmente trazer bastante informação e o Vale Pensar nasceu para isso, nasceu com esse intuito, Ana. E temos já no programa de estreia, Ana. Nossa, vai ser... E aí, ó, a Ana acho que pode comentar como começou essa ideia, Ana. Pois é, tem gente que olha pra gente, né? Acha a gente lá no pontinho do mapa e pensa, nossa, Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. Isso aconteceu de verdade comigo e com meu marido. Não foi aqui, foi bem longe daqui. E a partir disso eu pensei, o que será que é ser pobre para essa pessoa, né? Talvez ele esteja falando só de dinheiro. E olha quanta coisa a gente tem aqui no nosso Vale do Ribeira. Quanta cultura e quanta informação. Pois é, a gente bebe a bendita água. E não sai mais. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Exatamente, e o programa nasce também com essa parceria linda, esse encontro de almas, né, Ana? Essa energia. E a ideia do programa é justamente essa, é trazer informação e trazer muita empatia e amor para vocês aí também. E a gente quer mostrar para vocês a riqueza do nosso Vale do Ribeira. A nossa cultura, as nossas pessoas e tudo que a gente tem para acrescentar na vida de vocês. A nossa gente, né? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso Vale Pensar. Vai ser muito bom ter vocês com a gente nessa nossa jornada. E hoje, literalmente, vale pensar. Temos um tema de extrema importância que impacta muitas famílias. A maioria, às vezes, não sabe a quem recorrer, o que fazer, como agir. Muitas, às vezes, são destruídas pela falta de diálogo, de compreensão. E a gente quer compartilhar com vocês a experiência de duas pessoas extraordinárias, não é? Principalmente, né, por falta de informação, que é exatamente o nosso papel aqui hoje. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante para toda a sociedade, transtorno do espectro autista. E nada mais do que trazer pessoas que convivem com esse transtorno, são mães de filhos que possuem aí o transtorno do espectro autista. E a gente tem a nossa convidada especial, que é a Marielle Magario. Seja muito bem-vinda, Marielle. Obrigado por enriquecer o Vale Pensar e trazer tanta informação para o nosso público. Eu que agradeço o espaço, né, de poder falar um pouco sobre o autismo, né, que a gente vivencia diariamente. Tenho uma filha de 8 anos hoje, que teve o diagnóstico aí precoce, com 1 ano e 8 meses. Então, agradeço esse espaço aí de fala. E também a nossa querida Jéssica, mãe também. E Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, estar aqui dividindo com todos nós aí a experiência de vocês. Eu que agradeço o convite. É muito especial estar aqui com vocês hoje, ainda mais com a minha amiga Mari, a Anaí. Tá sendo muito legal. Obrigada pelo espaço também. Show de bola. Ana, vamos agora saber um pouquinho mais sobre a história dessas mães tão inspiradoras aí, né? Vamos lá. Contem pra gente um pouquinho dessa trajetória. Quais foram os primeiros sinais identificados nas filhas de vocês?
Bom, a Laurinha, quando ela tinha seu desenvolvimento dentro do esperado, né? Mas a partir de 1 ano e 2 meses, eu comecei a observar que o que ela vinha se desenvolvendo dentro da sua idade cronológica se perdeu. Então, eu comecei a buscar, a perguntar até às pessoas que conviviam com a gente se notava algo diferente na Laura, para ver se batia com o que eu estava percebendo, né? E a maioria não conseguia notar, né? Ainda mais porque por ser pequena, né? Então, você ter esse olhar assim, às vezes não tá te respondendo porque, né, aquele desenho é mais interessante, aquele brinquedo é mais interessante do que ter atenção ao que você tá... Faz parte da infância, buscar. é natural. Então, era muitas coisas assim que batia de frente. Mas aí, eu mesmo assim, eu via que alguma coisa ali não estava certo, e eu comecei a pesquisar. Aí tudo aparecia para mim em relação ao autismo. E era algo totalmente desconhecido na minha vida, né? Tanto dentro da nossa família, nunca presenciamos algum caso, né? E nunca ouvia falar sobre o autismo. Então eu comecei a pesquisar muito para saber o que se realmente era aquilo que eu estava identificando. Uhum. Eu acho que o da Helena não foge muito, né? A Helena, até 1 ano, teve um desenvolvimento motor e cognitivo muito bom. Tudo dentro dos marcos de desenvolvimento. A partir de 1 ano e 4 meses, a gente sentiu que ela regrediu, né? Ela já falava mamãe, papai, já dava tchau, já interagia mais com a gente. E foi parando, foi pausando. E aí a gente acha que, não, tem alguma coisa errada. Daqui a pouco volta, eu acho que é uma fase, né? A gente nunca acha que aquilo vai ser aquilo, né? Porque eu sempre tive uma experiência com crianças atípicas, né? Eu sou da educação e acompanhei crianças autistas. Então, o mundo atípico já existia em mim, né? Fazia parte, né? Mas a gente não quer acreditar nisso, né? Então, eu comecei também a dar um Google, né? A gente começa a pesquisar, a gente começa a querer entender se aquilo é aquilo mesmo. E tudo leva, né, para os blogs de autismo, para os sinais de risco. E bem nessa época era pandemia, era 2020. Então estava tudo parado, tudo fechado. E em casa eu era um pouco invalidada, né? Porque o pai, imagina, a criança é perfeita. Para de encontrar, né? Não tem defeito, ela tá linda, ela tá perfeita, ela vai se desenvolver. E aquilo não acontecia, o tempo foi passando. E até esse processo de diagnóstico foi difícil. Até chegarmos lá, né? Até o veredito final do médico, foi bastante turbulento, né? Mas eu acredito que seja na mesma pegada, né? Para todo mundo. Você acaba... começa a ficar mais atento às idades das crianças e a observar mais. As outras crianças tá fazendo isso, mas sem querer você acaba fazendo uma comparação. É impossível você não comparar as crianças. É impossível. Não existe, acho que, mãe que não compare. Até mesmo eu comparava muito com o meu, porque eu tenho um filho mais velho. A gente tem 23 anos. Então... É verdade. Então, eu começava a pensar, mas meu filho já era assim, assado. Não tá certo isso. Não, alguma coisa tem. E eu acho que pro primeiro filho, a gente não tem um norteador, né? Exatamente. É o primeiro, então você não tem muito... Não, você acha que aquilo é o tempo dela. É o tempo dela. E a gente escuta muito isso, né? É importante dizer, né? Não, mas cada criança tem seu tempo. A família diz isso. Então você se pega pensando assim, será que eu tô doida mesmo? Saúde mesmo também. Não, pois é, eu também fui a vários profissionais, né? E, não, calma, vamos esperar fazer 2 anos, né? Porque, de repente, a criança vai, né? A gente quer acreditar nisso, mas eu sempre falo, né? Que mãe sabe, né? Mãe sente que tem algo errado. Com certeza. E você precisa ir atrás daquilo, assim, senão você não consegue... E o impacto desse diagnóstico, como foi? Quer falar, amiga? Bom, como eu já vinha há esses meses de eu investigar, eu pesquisar, então a minha angústia maior era saber o que ela tem para eu poder ajudar o quanto antes. Então, para mim, quando eu tive o diagnóstico, foi um alívio. Pro meu marido, pra minha família, foi o fim do mundo.
Então, eles sofreram muito, mas muito mesmo. Então, eu tinha que ajudar ele a entender que não é o fim do mundo, que não é uma doença tipo, que vai sentir, que vai sofrer, né? Por mais o autismo, ele não é uma doença e ele não tem cura. Sim. Então, mas ele tem tratamento. Então, eu pesquisei muito que um diagnóstico precoce, um tratamento de qualidade precoce, há a chance dela conseguir se desenvolver e lá no seu futuro ela ter a sua independência. Então, o meu maior medo, a minha angústia era dela conseguir ter o seu desenvolvimento e ela conseguir ser independente. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. Então, ela precisa aprender a se virar sozinha. Que incrível, Mari. Você acabou sendo o ponto de equilíbrio para a família. Não podia. Principalmente a mãe, né? Geralmente é a mãe que desaba. Porque uma fase muito complexa e muito dolorosa para algumas pessoas, né? Ou para a grande maioria delas, de receber esse diagnóstico. Porque aí você se questiona o tempo inteiro. E agora? E aí você começa a pensar no futuro. Quando ela se tornar a moça, a mulher, enfim, adulta. E aí, imagina, ó, na cabeça de vocês esse mapa. Medos, muita Olhando a trajetória toda da Helena, né? Hoje a Helena tem 5 anos. Eu não tinha dimensão. Eu acho que hoje eu sou muito mais ciente do que vai ser do futuro. Naquela época eu estava muito ligada em resolver problemas. Eu achei que eu fosse resolver alguma coisa. Eu precisava ir ao médico, precisava procurar um neuro. Bom, aqui na cidade não tinha, né, na época. Então fomos a Curitiba. E aí, chegando na sala, Helena com sinais clássicos, assim, de autismo, né? Helena chacoalhava as mãos, ela rodopiava, ela tinha movimentos estereotipados. Muito, assim, interesses restritos. Então, estava muito claro, assim, né? E aí, eu lembro que o médico olhou pra mim e falou assim, ela não é autista. Ela é muito autista. E aquilo, assim, tipo, por mais que eu já imaginava que seria mesmo, porque tudo levava a gente a acreditar que fosse, você receber é uma pancada, assim. Eu lembro que eu não ouvi mais nada. Eu só fiquei naquela sala, O chão olhando pra ele. abriu. Olhei pra Fabrício, né? O pai meio tenso, assim, mas segurando a onda. E aí eu não ouvia mais nada. Eu lembro que ele fez um laudo, me explicou o que nós deveríamos fazer, para onde nós deveríamos recorrer. E eu não lembro dessa consulta mais, porque eu parei naquele momento, assim. Por mais que eu já tivesse nessa, né, caminhada, não, eu tenho certeza que é autista, tenho certeza, mas ouvir de um médico... Quando você ouve do profissional, você tem a confirmação. Eu lembro que eu desci, assim, do consultório, eu entrei no carro, nós viemos de Curitiba aqui sem falar, né? Porque, e agora? O que a gente vai fazer? Vocês precisavam processar esse diagnóstico. É um luto. Você passa por um luto, porque você cria expectativas sobre o seu filho. Com né? certeza. A gente cria expectativas. Não adianta falar, não, a gente não cria. A gente cria sim, a gente quer um mundo para eles, a gente quer que eles se desenvolvam, a gente quer uma escola boa, a gente quer... E, de repente, você não quer nada, porque não vai ser aquilo. Então, você precisa reprogramar suas expectativas, né? Você precisa resetar tudo. Agora, a gente precisa atrás do desenvolvimento. Vamos lá, né? O caminho é outro. Mas até você chegar nesse tempo, assim, de pensar, não, agora a gente precisa parar e ser práticos. Então, vamos lá. O que ela precisa? Ela precisa de psicólogo, precisa de fono, precisa de TO. A gente nem sabia o que cada um fazia, né? Então, é um momento de descoberta. É um momento que você precisa pesquisar o que cada um faz. É um momento que você precisa lidar com a sua dor. Porque é uma dor, né? Para muitos, né, que eu conheço, né, várias famílias que a gente conhece, é um momento de você realmente se reorganizar, sabe? E aí você tem que colocar a dor no bolso e seguir. Exatamente. Não dá tempo. Você não pode perder. Não, você não tem tempo, né? A gente sabe que o autismo a gente precisa intervir precocemente. Eles não têm esse tempo para sofrer, eles não têm esse tempo para eles esperarem a gente sofrer, né? Lidar com aquilo, né? Então, a gente tinha que correr, porque o médico foi categórico. Olha, ela precisa de 40 horas semanais de terapia, ela precisa para agora. Agora é o momento, não dá para esperar. E aí você faz o quê? Né? Você fala, que 40 horas? Como assim? Pra onde eu vou? Sabe assim, você fica desnorteada, né? Desenvolvi uma alopécia. E fiquei assim... Gente, eu fiquei do voró. Somatizou tudo. Tudo, né?
E depois de algum tempo a gente vai se organizando, vai digerindo, né? Nada como um tempo, né, ali, Com certeza. para você ir caminhando. E aí chega o momento de decidir quais os profissionais que vão acompanhar todo esse processo de tratamento, né? E vendo macro, né, essa necessidade, como que foi o caminho para vocês até esses profissionais, né? Porque a gente ouve o grande público aí que não sabe cada especialidade e tudo mais, né? Não sabe ao certo o que é o TO, o que o psicólogo vai ajudar, o que o neuropsicólogo vai ajudar. Até falou. E aí né? eu queria entender de vocês, quando vocês vão até esses profissionais, como que é esse tratamento, né? Esse acolhimento, porque não é só acolher a criança, A família. é acolher a família, acolher a questão emocional de vocês, mães, dos pais, da família. E como que foi isso para vocês no começo? Então, até queria falar uma coisa a respeito do o diagnóstico da Laura com o da filha da Jéssica. Eles são bem parecidos, porque elas tiveram, pelo que a Jéssica contou aqui, a poda neural. O autismo regressivo, né? É um autismo mais Pesado. forte, é bem mais complicado pro... Porque elas estavam em desenvolvimentos e aí houve uma... E houve uma Entendi. poda. Algumas no crianças qual perderam sofrem, né, tudo. poda neural. Então, em determinado tempo, elas desaprendem. Elas param de fazer algumas coisas, né? Algumas habilidades que já haviam sido conquistadas, elas param, elas pausam. E aí é o perigo, né? É como se fosse dado uma pancada no seu cérebro. Reseta tudo. Então, esqueci. Nos profissionais, né? Quando você chegou com os profissionais até esse caminho, como que foi esse acolhimento desses profissionais? Então, Como foi? o caminho para os profissionais também não foi fácil a caminhada, porque é algo desconhecido para a gente, né? Então, é tudo novo. Então, eu tive que pesquisar muito sobre profissionais, clínicas e para onde correr. Então, quando eu fui em busca do diagnóstico, eu já sabia que era só um neuropediatra ou um psiquiatra que poderia dar esse laudo. O diagnóstico, né? Que fosse válido. Então, a gente foi até a pediatra, né? Que já cuidava da Laurinha desde quando nasceu. E aí, eu levei em papel escrito, para não esquecer de nada, todos os pontos que eu observei dela, que algo não estava dentro do esperado. E daí, ela leu, ela examinou a Laura e ela falou, olha, mãe, eu acho que é muito novo, é muito cedo. A Laura estava com 1 ano e 8 meses. Vamos esperar mais, né? Mas a gente já vê que tem um atraso aí de fala. Vamos então encaminhar para uma fonoaudióloga. E vamos esperar, vamos observar mais. Para a gente ver como que vai ser mais para frente. E aí, tudo que eu tinha relatado, meu marido ia contra o que eu falava ali, né? Tipo, Ele não enxergava, dona Isa. ele não queria enxergar. A negação, né? Aí existe uma negação muito grande. Então, era um conflito ali entre pai e mãe numa consulta. Mas, enfim, então eu saí de lá da médica e falei, não, a gente veio num lugar errado, né? Porque não é com um pediatra que eu vou conseguir esse laudo. E com o neuropediatra. Então, eu tenho uma família que mora em Curitiba, minha irmã. Eu pedi para elas que ela selecionasse para mim os melhores neuropediatras lá de Curitiba para eu poder levar a Laura e não ter erro. Então, ela me passou 2 nomes, né? E eu consegui a consulta de imediato na semana com o doutor Alfredo, que é bem conhecido já hoje aqui no Vale. Bem conhecido na região, né? Um querido, um profissional, assim, exemplar, assim, excelente o currículo dele. Então, a gente foi e a consulta levou 4 horas, quase 5 horas de consulta. Ele examinou muito bem ela. Depois ele fez toda uma conversa comigo, desde quando eu era adolescente, da família, a família do meu marido. Para tentar buscar alguma informação. E daí fez depois um teste, né? Que é o MChat, se eu não me engano, não lembro agora ao certo, eu tenho guardado até hoje. E aí pontuou lá o nível do autismo, que hoje é considerado nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, Certo. né? E a Laura se enquadrou no nível 3. Então, ele falou, o caso dela é muito sério, né? Ela está em atraso
muito grande. Então, é para ontem vocês começarem a terapia. Então, vocês já sabem, na cidade de vocês, por onde vocês... Aí eu só olhei pro meu marido e falei, hã? Eu falei, e agora? Eu falei assim, não, na minha cidade não. Faz já fazem, né? 8 Foi em anos, 2017. Eu falei assim, eu olhei pra ele e falei, não sei. E o meu marido tava nesse dia com aquele aparelho para exame do coração. Sim, um roteiro que fica ali o dia inteiro. Péssimo dia para controlar isso. Ele teve que sair da sala porque ele não se aguentou. Aí a gente tava na casa da minha irmã, que a minha irmã mora lá. A gente voltou num silêncio. Aí ele chorou a noite inteira, meu marido. Chorou a noite inteira. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque, Preciso segurar todo mundo. Eu preciso, ajudar. E daí, falei, não. Aí peguei, voltamos pra nossa cidade. E aí eu tinha um contato que eu conhecia, uma mãe aqui, a Eli, foi muito querida, me acolheu muito, que tem um filho autista. E eu perguntei pra ela, né, por onde eu correr aqui na nossa cidade. E aqui só tinha uma clínica na época. E a fila era imensa para você entrar para a fila para aguardar uma vaga no particular. Pelo SUS, não tinha. Não tem até hoje. Importante ressaltar que até hoje a gente não tem nenhum tratamento, né? Isso. Então aí foi o impacto assim que a gente ficou, e agora? E para mim já tava perdendo tempo. As horas ali para mim tava correndo e eu tava desesperada com cada minuto que passava. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí minha irmã, Mari, vamos ver as clínicas aqui em Curitiba, né? Eu pesquiso para você e passo para você. E a minha irmã fez um levantamento de clínica lá. E daí eu fui conhecer. A primeira clínica que eu fui conhecer, juro, gente, eu falei assim, eu não vou levar minha filha nenhuma em clínica, nenhuma. Era horrível. As salas super pequenas, um quadrado. Assim, as paredes eram... Assim, não que eu tava procurando luxo, sabe? Sim. Mas você sente o ambiente, né? Aquele ambiente que, né, você sente ali um ambiente acolhedor, um ambiente mais leve. Eu senti um peso tão grande ali, não tinha janela, então aquele negócio já me dava um sufoco. Aí abri uma portinha lá, tava uma criança numa mesinha, assim, com um profissional. Eu falei, gente, tá, eu posso assistir a sessão? Como que funciona aqui? Não, a mãe não pode. Eu falei, tá, nem na primeira sessão, porque ela vai estar iniciando agora. Não, não pode. Eu falei, então tá bom, tchau. Pra mim não sei. Entrei no carro e falei, Jefferson, eu não quero saber. A Laura, eu vou estudar e eu vou ensinar ela. E aí eu comecei a enlouquecer. Isso é uma coisa que a gente quer saber. Que estou parecida dessa... Eu acho que a gente As histórias são muito parecidas. De famílias. E daí eu comecei a enlouquecer. Eu falei, não, eu vou estudar, não quero saber de clínica, não me falem mais em clínica. E aí eu proibi minha família de falar de clínica. E minha irmã Mari não é assim, minha irmã é psicóloga. Não é na área do autismo, mas ela é psicóloga. E ela, Mari, não é assim, calma, tem outras clínicas para você. Eu não quero. E aí passou alguns dias, eu falei, não, eu vou ter que ir, não tem jeito. Eu não vou dar conta. Mas a gente vai entrar nesse detalhe, viu? Desse aprendizado que você foi atrás para realmente dar esse suporte para sua filha, viu? Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, né, Aninha? Você quer chamar os nossos comerciais aí? Vamos dar uma pausinha, não saiam daí, gente. Vocês estão sentindo a emoção desse programa, né? Essas duas têm muita coisa para compartilhar com a gente. A gente já volta. A gente já volta. E ó, acompanha aí, mande as perguntas. Faça os comentários de vocês nas redes sociais, em todas as nossas plataformas. Até já. Promoção Mais Energia para sua vida Liquigás. Liquigás vai dar mais energia para o seu sonho de se formar ou fazer o que você quiser. Compre um botijão, cadastre-se no site e concorra a prêmios instantâneos e a um sorteio de R$200 mil. É mais energia para sua vida. Mega Internet e TV Expand.
Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para o Expand. E assine já. 13 38 28 50 40. E voltamos aí a mais um bloco do nosso Vale Pensar, para quem acabou de entrar aí no nosso programa. Hoje nós estamos falando do transtorno do espectro autista. E aí, Anaí, vamos continuar explorar mais um pouco mais? Que elas têm muita coisa para trazer para a gente, né, meninas? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora a respeito das terapias, dos tratamentos que as meninas fazem e dos desafios encontrados. Quando nós recebemos o diagnóstico da Helena, era pandemia, né? Então a cidade ainda estava fechada, tinha algumas coisas funcionando, outras não. Filas intermináveis, né? De espera, nós não podíamos esperar. Então começamos com uma fono, né? Ela fazia só sessões de fono, e aí conseguimos uma agenda com a psicóloga. Então ela fez acho que uns 5, 6 meses de psicóloga por aqui. E aí o médico queria mais, né? Precisava de intensidade, justamente porque a Helena é nível 3 de suporte também, né? Não verbal até hoje, mas naquele momento a gente precisava de mais intensidade e a cidade não podia oferecer isso pra gente, né? Então decidimos nos mudar para Curitiba em busca de uma terapia que pudesse suprir toda essa carga horária, né? E na nossa cabeça aquilo fazia muito sentido, porque se o médico falou, tá falado, né? A gente não sabe, a gente fica muito perdido, né? Então, se o médico falou, é aquilo e ponto, né? Me senti muito perdida, porque a gente precisa confiar em tudo que o profissional te diz, porque você não sabe. Se ele falou, tá falado. Ele é seu norte, né? É meu norte. Então, assim, eu me senti muito perdida. Eu falei, Fabrício, olha só, eu acho que eu vou estudar, né? Eu sou pedagoga de formação. E por mais que, né, já tive essa experiência com crianças atípicas, naquele momento ali precisava de mais, né? Eu precisava entender mais o que era aquilo. Então, me matriculei numa pós-graduação em autismo e fui para São Paulo fazer essa pós-graduação. Então, era uma pós-graduação quinzenal, né? Então, eu morava em Curitiba, ia para São Paulo a cada 15 dias para tentar entender mais o que era, como eu poderia ajudar a Helena. E assim foi, né? Então, em Curitiba nós conseguimos uma clínica mesmo da Mari, né? Inclusive, eu fui atrás da Mari, conheci a Mari através do YouTube, vendo os vídeos da Laurinha. Olha, essa moça aqui é da cidade, vai atrás dela que ela consegue te ajudar. A gente quer saber tecido. Depois, hein? Inclusive, as mães atípicas, né, se ajudam muito, né? Isso Porque é muito Rede de apoio. Conforme as pessoas iam sabendo, você conhece a Mari, a história da Mari? A Mari tem a Laurinha também, que é autista. Dá uma olhada na página dela e tal. Fui lá olhar. Não fui só olhar, como fiz todo o percurso dela. Fui atrás da mesma clínica, fui atrás da mesma profissional. E a Helena foi pra lá, a gente ficou 2 anos, né? E foi muito difícil, porque família separada, né? Meu marido precisou ficar trabalhando, né? Porque alguém precisava trabalhar. É importante, né, ressaltar isso, né? Alguém precisa continuar no Alguém tem né? que suprir, porque o dinheiro é muito caro. claramente. muito caro. Então, a gente viveu separados, né? A gente se via durante os finais de semana e levamos isso por 2 anos. Até que ficou insustentável e voltamos para Registro para ter a família unida, né? E tentarmos agora a terapia aqui. Hoje ela faz uma média de 15 horas semanais de terapia, né? Com psicólogo, fono, terapeuta. Ela tem se desenvolvido, né? Que bacana. Ainda não é verbal, né? Meu sonho, ainda acho que vai ser um dia, né? E
ela tá conseguindo, assim, do jeitinho dela fazer os pedidos, né? Se comunicar, interage da maneira dela, né? E agora eu tô sentindo que tá fluindo um pouco mais. Eu acho que a maturidade delas, né, Mari, conforme vão crescendo, assim, vai trazendo um pouco mais de confiança, assim. Eu sinto que agora, quando é menorzinha, a gente fica um pouco mais inseguro, né? Eu sinto que agora, pelo menos, ela tá, assim, me mostrando que tem, assim, que ela tá ali, né? Muitas vezes a gente... Exatamente. Comigo. E agora a gente tá trilhando aí, né? Essa caminhada que é pra sempre, né? É verdade. Mas eu tô bem feliz, assim, com o desenvolvimento dela agora. A Mari também foi fazer esse processo de aprendizado também, né? Como que foi isso pra Pra essa você? escola. Fui pra essa escola. Eu fiquei 4 anos e pouco em Curitiba morando lá. E o meu marido morando aqui. E história, né? É. Os maridos separados. Então, após a minha irmã conseguir lá algumas clínicas e depois de eu ter, né? Eu fui conhecer, aceitei conhecer outras clínicas e foi onde eu consegui encontrar com que eu olhei eu senti na clínica, eu falei, essa clínica é a clínica para Laura. É nessa que eu quero. A gente tava tão assim, a cabeça tão cheia de coisas que a gente não viu valores, a gente não viu se era convênio, não vimos nada disso. A gente só falou, eu falei, é essa, demos as costas, tchau. Quando a gente começa, aí como a gente ainda não tinha pensado em nada, tipo, como que vamos fazer? Vai tratar lá, e aí? Você mora em registro? Então aí quando a gente veio embora, aí a gente conversou no final, né, do feedback lá com a clínica e tal, né, avaliar a Laura, a gente conversou com a responsável da clínica, com o profissional, e a gente falou, tá, mas até quanto tempo a gente vai fazer de tratamento? Não existe um determinado fim. É imprevisível. Isso é uma coisa tem que pega, né? No começo a gente não imagina. Sim, A gente acha que é uma coisa de término. que vai acabar, né? Você vai fazer um tratamento e vai ficar boa. Mas não vai, porque vai ficar boa, mas assim, demanda um tempo, né? E Na verdade, terapia... existe uma evolução, Existe o alício e não existe o meio e um o fim. processo lento. Eu falo que é uma manutenção. Isso, assim, é sempre, né? Todo momento, né? Então, na hora... Não pode falar, Mari. Então, nessa hora que a gente não sabia o meio e o fim, a gente ficou meio assim, tipo, e agora? Aí, para início, foi determinado ela fazer 3 vezes por semana, né? Porque a gente também ia entrar com particular, né? Então, era muito caro, né? Ainda na época, a gente já gastava, tipo, toda sexta-feira tinha que deixar um dinheiro lá. Então, era muito caro as terapias. Isso porque era só 3 vezes por semana e ela só iniciou com 2 profissionais. E depois que abriu vaga, aí aumentou para os outros profissionais também. E aí, depois que a gente foi conversando com outras mães da clínica, e a gente foi saber sobre convênio, sobre como que funciona. Então, foi tudo um processo que a gente depois foi vendo com calma, né? Tipo, consegui uma clínica, ufa, agora vamos sentar e vamos... Num primeiro momento, você só quer entrar de cabeça, depois... E esse processo? Porque a gente vê que as pessoas enfrentam uma dificuldade gigantesca. Vocês já falaram pra gente que a saúde pública... Nesse aspecto, Não dá o suporte. não dá o suporte. As pessoas reclamam também dos planos de saúde. E a gente sempre fica imaginando, nem todo mundo tem condições. Até quem tem, Não, até pra quem tem. é importante dizer isso. É algo Vale ressaltar. muito, às vezes, inacessível, né? Mesmo você tendo condições, você deixa carros e casas nessas clínicas, né? É tudo muito caro. Terapia intensiva tem um custo, assim, absurdo. É um absurdo, porque são horas e elas precisam de muitas horas. Então, ela ficava na clínica, a Helena entrava na clínica 8, saía meio-dia, né? Então, eram muitas horas ali. A gente brinca, eu e meu marido, que a gente deixou carro, casa, em clínicas. Porque é um dinheiro, assim, que graças a Deus, nós temos um plano, né? Um plano de saúde que nós fizemos quando ela era um bebê. A gente nem imaginava que viria. Graças a Deus, nós fizemos esse plano e a gente consegue o reembolso disso, né? Então, a gente paga e é reembolsado. Se não fosse por isso também, seria inviável, porque o tratamento intensivo não dá, né? Então, você vê hoje muitas crianças aí que fazem um tratamento que não é intensivo, né? Que são aí de 2 vezes por semana, 45 minutos a cada E sessão. muitas vezes não traz um resultado. Não traz um resultado palpável, né?
ficar nessa dependência. É uma enxugação de gelo, assim, né? É muito Saúde pública. E também não dá pra deixar de fazer, né? Não. Porque acaba sendo ali os 45 minutos que a família tem, que pode pagar, né? Que muitas vezes são orientados, né? Eu sempre falo que quem salva filho é a mãe, né? É a mãe, né? É a mãe que precisa estudar, é a mãe que precisa fazer uma terapia em casa, é a mãe que precisa aprender no YouTube como fazer isso, como fazer aquilo. Quantos vídeos eu assisti no YouTube da Maíra Gaiato, de profissionais aí que ajudam a lidar com situações de casa, né? Coisas Dia a dia. do dia a dia, né? Então, assim, é mãe que corre atrás mesmo, né? E a gente aqui tá falando de 2 pessoas no qual a família teve condições financeiras com isso, hein? Exatamente. É que a gente vê muito, a maioria das famílias, elas não tem essa condição. Não tem como buscar fora, não tem uma rede de apoio. Sim. Então, a gente, graças a Deus, a gente teve esse suporte, né? Que deu para dar um melhor tratamento, uma rede de apoio que é muito primordial. Você precisa ter. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem esse suporte. Os maridos pôde ficar, né? Para trabalhar e dar o sustento para a gente lá. Porque você mudar para uma cidade que não é interior é muito gasto. Gasto com aluguel, se você não tem uma residência própria lá, o deslocamento, porque tudo é longe. Eu passava o dia inteiro, eu era um Uber da Laura, porque eu passava o dia inteiro dirigindo. De manhã era para a escola, à tarde terapia, voltava às vezes à noitinha para outra terapia, chegava em casa era para dormir e tomar banho e dormir. Dormir, acordar e acordar cedo, a rotina mesmo. Mesma rotina. A mesma coisa. E por falar em escola, já que a Mari já enganchou aí a escola, como que agora para a gente sair um pouco do diagnóstico e tal, como que para vocês, como, até hoje, né, esse processo da questão social das filhas de vocês nesse universo do estudo, dos amigos, dos amiguinhos, dos coleguinhas, como que a convivência delas, a aceitação ou preconceito, evidente, né? Escola é uma coisa que pega, né, Mari? Muito. Eu costumo dizer que a sociedade não está pronta, né? A sociedade não está pronta, o shopping não está pronto, a escola não está pronta, o supermercado não está pronto, porque o espectro autista, ele é vasto, né? A gente tem crianças de todos os jeitos possíveis, né? Não tem uma receita pronta, então choca, né? Sim. Tem autistas que são muito tranquilos em relação a passear, sair para lugares com barulho, movimentações, escola, tem uma facilidade, outros não, né? Então, é muito complicado. A escola é um tempo muito grande, né? Então, assim, você ficar lá durante 5, 6 horas, né? É muito importante para a socialização dessas crianças. Claro. Mas eu sinto que a gente precisa ainda evoluir muito. A capacitação dos professores, eu mesma, né? Eu fiz pedagogia, por exemplo, eu não tive essa capacitação, né? Tão voltada ao autismo, Sim. né? E a prevalência está aí, está enorme, né? A Mari sabe do município, da realidade do município, né? E a capacitação a gente precisa, sabe? Esses professores precisam saber lidar, né? Esses auxiliares, a escola como um todo, a sociedade como um todo mesmo. Mas eu acho que ainda a gente vai... Falta muito, é um longo caminho. É um longo caminho. Eu acho que a gente fala mais sobre autismo agora, né? Parece que faz pouco tempo, não parece que faz muito tempo que a gente fala, assim, sobre autismo. Ainda parece muito novo, né? Eu acho que agora, graças a Deus, a gente tem mais visibilidade, né? Então, eu acho que conforme o tempo for passando, as coisas vão melhorando, clareando mais, né? Sim. E a inclusão, né? Que falta, né? Literalmente em todos os sentidos, né? No nosso país, né? Para a Helena, eu consigo ver a partir do mundo dela, né? A Helena, por ser uma criança... não verbal, por ser uma criança com muitas estereotipias, por ser uma criança que não se encaixa em atividades extras, né? A inclusão, ela não acontece, porque eu sinto que minha filha, ela participa, ela tá ali, mas se ela tá de fato ali realmente fazendo as atividades, participando de um grupo, de uma contação de história,
isso eu já não sinto. Ela né? tá de corpo presente. Ela tá de corpo presente. O resto você não consegue Não, ainda não. identificar. E a Laurinha, como é? Então, a Laura, ela já teve uma experiência de escola em Curitiba, né? Que a gente ela entrou na escola com 2 anos, eu já coloquei na escola, pela questão social, né? Da interação, ela estar inserida com as crianças pares dela, né? Então, a importância disso eu vi que seria muito bom estar colocando, por mais que ela também não falasse, ela não interagia, ela tinha muitas estereotipias. Mesmo assim, eu falei, não, ela precisa estar na escola. Então, eu coloquei ela com 2 anos na escola. E a clínica lá, ela trabalha de uma forma, assim, muito diferencial. Aqui, no qual, né, Jéssica, a gente não vê aqui as clínicas fazendo esse trabalho, né? Trabalho em cima de gráficos, de metas. Então, é uma coisa, assim, bem séria mesmo. Você vê resultados, traz feedback para a família. Então, isso é muito essencial. A gente precisa ser orientados, né? A gente precisa saber o que tá, ter um retorno. A escola precisa estar somando com escola, clínica e família. Precisa andar juntos. Se não anda junto com família, com a clínica, não vai funcionar. Não, e a escola é muito importante, porque você para pensar, a criança entra 1h da tarde, ela sai 5 horas. Gente, são tantas oportunidades para aquela criança, Sim, sabe? sim. E se isso não tiver ligado, né, a escola, a clínica, a família, como que vai? É em vão. Pior que é em vão. E eu vi o quanto foi importante eu ter colocado a Laura, inserir ela na escola desde novinha. Tanto a questão social, a interação, como a parte pedagógica. Então, a Laura, quando entrou na escola, primeiro, tudo foi pensado junto com a clínica. Nada foi eu, escola ou escola sozinha. Era sempre os 3 se reunindo e conversando, entrando de acordo. Então, de primeira, a Laura entrou no maternal, então foi conversado com que vamos observar, durante o primeiro semestre, como que ela ia se desenvolver, sem ter um profissional de apoio. Então a clínica fez a observação dentro de sala de aula e me trouxe o feedback sobre essa observação. Quando eu recebi o feedback dessa observação, eu me despedacei. É algo assim que ainda mexe, eu falando meu jeito, não choro. Não vamos chorar. Bem, se traz toda uma lembrança assim que não foi fácil. Então, você receber a notícia que sua filha só fica na parede, de frente pro espelho, estereotipando o tempo todo, ou mexendo no trinco da porta que quer ir embora, porque ainda não se comunicava, então você não sabe o que ela queria, estava com sede. Então, aquilo me fez muito mal. E eu falei assim, não, ela precisa da rede de apoio. Aí a clínica, com certeza, ela precisa mesmo. Sentamos na escola, conversamos, e logo, não foi também assim tão fácil, já, da noite pro dia já tá lá o profissional, não. Eu precisei entrar com o advogado, eu já tinha um advogado que... Tudo é burocrático para autista, né? É importante... Mesmo você tendo recurso, não é fácil, menos você tá em escola particular, é mais complicado ainda. Então, mas a escola ainda, mesmo assim, ela foi, assim, bem, bem aberta, assim, e tentou, assim, de várias formas, tentar a gente entrar no acordo e resolver o melhor para a Laura. Então, eu entrei com um pedido com um advogado de 15 dias, ou esse profissional está em sala com a Laura, e foi aí que a gente conseguiu. E graças a Deus, assim, foi o diferencial. Assim, mudou tudo. Tipo, ela trazia a Laura para as crianças. Tipo, a Laura ia lá estereotipar, ela voltava a Laura. A Laura aprendeu muitas coisas, assim, com a ajuda do profissional dentro de sala de aula, na parte pedagógica. Tanto a parte de socializar. Esse profissional ajudou muito, porque o profissional, ele não é só na sala de aula, ele é no intervalo também. O tempo inteiro ele O tempo tá inteiro. ali. Aqui na rede, tanto pública como a particular, eu pude presenciar mais próximo, porque eu fiz parte de uma instituição também, então eu acompanhei muito, e tantos relatos das famílias também. E eu vejo o quanto eles pecam sobre esse profissional, que eles chamam muitos de auxiliar de classe. Auxiliar de sala. Lá em cidades fora a gente chama de tutor. Então, da forma como conduz esse profissional, é totalmente errada. O profissional, ele não é para somente orientar aí no banheiro, Não é uma ou colocar comida na babá, boca. digamos assim. Aqui é usado como babá. É porque eles vêm com o cargo de cuidador. Isso. Então, vem nessa missão de cuidar e não de mediar. Exonerato para próprias. Porque, na verdade,
a intenção é realmente mediar, né? Essas situações de aprendizagem, de oportunidade de socialização, das crianças fazerem uma brincadeira e ele tá ali mediando, porque a criança não vai fazer sozinha. Com certeza. Porque a gente está falando de crianças comprometidas, né? Crianças que realmente têm muitas dificuldades. Outros não, né? Mas no caso, pelo menos da Helene e da Laura, eram de autistas nível 3. Então é uma criança que se não tiver um auxiliar ali, Não ia mediando, acontecer. não vai. Assim, desde do cuidado, do ir ao banheiro, né? Do trocar a fralda, até ali de sentar com os amiguinhos e fazer uma refeição. Para muitos, isso é pouco. Ah, mas sentar e comer? Gente, é muito, né? Com certeza. É uma janela de oportunidade uma criança sentar com outras crianças e fazer um lanche ali, né? A minha filha, por exemplo, não consegue se sentar com outras crianças ainda. Então, se não tiver alguém ali para ficar com ela e dizer, olha, agora é o momento da gente sentar. Agora a gente vai comer junto, né? Se não tiver alguém ali para ela, vai ser muito difícil que ela alcance essas habilidades sociais. Não, de fato. Não é cuidador, né? Não é só para isso, né? Precisa direcionamento. Eu acho que as escolas ainda, como um todo, vê muito essa questão do cuidado e não da mediação. Não da mediação. Muitos acreditam também que talvez a presença de um cuidador ou de um mediador vai trazer com que essa criança fique dependente ou que ela não consiga sozinha. Sim. Né? E muitas não. Muitas precisam desse início. Precisam desse empurrão. Até caminhar com as próprias pernas. Mas é complicado ainda. É muito difícil, né? Eu tô ouvindo vocês falarem aqui, eu confesso que eu fiquei bem emocionada, porque eu fico imaginando quantas mães, desculpem, quantas mães estão nos assistindo hoje, passando por tudo isso, Sim. sem ter essa rede de apoio. Com né? certeza. A gente vai ter que chamar um break, porque realmente... Vamos dar uma pausa pra gente respirar um pouquinho e voltar. Até já. Já. Promoção Mais Energia para sua vida Liquigás. Liquigás vai dar mais energia para o seu sonho de se formar ou fazer o que você quiser. Compre um botijão, cadastre-se no site e concorra a prêmios instantâneos e a um sorteio de R$200 mil. É mais energia para sua vida. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Vamos lá, gente. Voltando aqui ao nosso bate-papo. Recuperei a sua. Tanta informação. O Fê conseguiu retornar aqui, a alma voltou pro corpo. Recuperar um pouco as emoções. Eu quero aproveitar para perguntar para vocês da relação marido-mulher. Porque a mãe, ela sempre tem que abrir mão. Sempre. 99% das vezes. Foi assim com vocês, né? Lá em casa foi assim, né? Eu abandonei por um tempo, né? Tá provisório ainda, porque eu vou voltar. Né? Mas eu abdiquei da minha carreira, né? Como professora,
para correr atrás com a Helena, né? Então, a gente sentou e pensou, é o que dá para fazer, né? Então, agora você dá uma parada, eu continuo trabalhando, você vai lá, a gente vai para Curitiba, corre com a Helena, e depois a gente vê o que a gente faz. E a gente tá agora nesse depois, né? Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Agora as coisas estão mais assentadas, né? Um dia de cada vez. Mas é sempre a mãe, né? Na maioria dos casos, né, Mari? Sim. Na maioria dos casos, eu falo que depois da Helena, a gente conheceu muitas famílias, eu e Fabrício, assim, né? Famílias atípicas, com histórias incríveis, assim. E a predominância mesmo, né, da mulher ficar no controle, né, da criança. Sim. E geralmente o pai, né, o pai que fica. O pai provedor. O pai que fica, né? Porque muitas não tem essa Família sorte, que consegue né? se sustentar diante de uma porque situação. Pós-diagnóstico, eu falo que são várias ondas, né? Eu falo que depois do diagnóstico a gente tem um aborto social, né? A gente deixa de fazer muitas coisas, porque ali naquele momento a prioridade é a criança, né? Então, alguns amigos se afastam, outros a gente traz mais juntinho, né? Faz um novo ciclo. Faz um novo ciclo dos atípicos, né? A gente ganha muitos amigos, outros partem, né? Porque muitos não entendem, não compreendem ou não querem também. Mas a gente foi muito feliz, assim, nesse pós, né? Eu até falei para Fabrício que se a gente não se separasse naquele momento, a gente não separaria nunca mais. Porque foi tão louco, né, essa vida pós-diagnóstico, que a gente fechou junto, né? Ou a gente larga a mão, ou a gente fecha junto, né? E assim foi até hoje. Graças a Deus também. Ponto para Fabrício. Para os dois. O Fabrício tem parte nisso, né? E eu acho que na maioria das vezes, né, amiga, a predominância realmente é da mãe, né? Também, Mari, para você também foi a mesma... Sim, então após tudo, né, resolvida a clínica, aí eu voltei para casa nesse dia e meu marido falou, né, Mari, você que decide. O que você decidir, eu te apoio. Se a gente ficar aqui, decidir tentar buscar alguma coisa por aqui mesmo na cidade, ou se você quiser buscar para outra cidade, eu vou estar do seu lado, vou te apoiar. E daí foi uma hora que assim eu me apeguei com Deus, né, para tomar essa decisão, porque estava nas minhas mãos, assim, tipo, eu que vou decidir. É uma responsabilidade muito grande. É muito grande. Então, e a carga social das pessoas te perguntando, mas você vai deixar seu marido, né? Você vai embora? Você vai largar seu marido aqui? Como é que você vai fazer isso? Sim. Você vai abdicar da sua carreira e depois, como é que você vai fazer? Além de tudo isso, a gente tem que... Cobrança da sociedade. Porque cobra, né? Cobram e falam. Principalmente cidade pequena, né? Então, e daí eu entrei em conversa com Deus e falei, Deus, eu vou fazer uma promessa, um comprometimento com Deus, né? E falei com ele, se eu conseguisse, que a Laura conseguisse se desenvolver e recebesse alta, porque eu tinha pesquisado muito sobre o autismo, né? Sobre o tratamento, porque essa questão de não ter data final, isso me pesou muito. Então eu comecei a pesquisar muito e conhecer histórias reais, porque eu gosto muito de ver sobre histórias reais. Casos concretos, Sim, né? Eu entrei em contato com uma famosa na internet que também tinha uma filha com autismo e próxima à idade da Laura, e ela tinha recebido alta das terapias. Ela tinha falado sobre as altas das terapias, que isso existe, que há possibilidade e tal. Então eu comecei a estudar um pouco sobre isso e eu vi que tinha essa chance. Mesmo não tendo do profissional dizer, pode ser que venha, não tem como saber. É uma caixinha de surpresa, você não sabe como que vai ser. Então eu me apeguei com Deus e falei, Deus, se você me der a chance da Laura receber uma alta, eu prometo que eu vou ajudar outras famílias. Eu tinha uma rede social, né, que usava assim por besteira, tipo, fotinho disso, ou um videozinho mostrando nada. E daí eu falei assim, vou usar a rede social para divulgar sobre o diagnóstico da Laura, vou expor a minha família, minha filha, em prol de ajudar outras famílias, porque eu senti muito essa falta
Eu busquei essa família que estava já bem famosa na internet, que eu queria saber como que foi o diagnóstico, porque eu não tinha ainda o diagnóstico. Então, antes disso, eu perguntei para ela como que é o diagnóstico, como que é as terapias, e eu nunca tive o retorno. Nunca tive o retorno. Eu compreendi, tá, tudo bem, ela tem não sei quantos milhões de seguidores, beleza, né? Mas, poxa... A partir do momento que você se Você se expõe, a se expor, né? Você ganhou visibilidade em cima daquilo. Exatamente. Eu Uma acho que eu tenho causa que nobre, ter um né? Vamos propósito, ajudar. né? E já pensei, então, diferente. Então, eu vou fazer isso em prol de que ajudar as outras famílias. Porque eu me senti muito com essa falta de ter alguém para compartilhar. Porque da minha família eu não conseguia ainda. Porque a minha família estava vivendo um luto. Então, Você teve e com que meu segurar marido todo também. mundo. Então, eu tive que ficar entre eu e eu. Então, eu comecei a tentar e aí eu não tive resultado. Então, eu fiz essa promessa com Deus. Então, a partir do momento, esse é o meu propósito. Se a Laura receber alta, eu vou voltar para minha cidade e vou me dedicar a ajudar alguma coisa essas famílias. E aí, graças a Deus, a Laura, depois de 4 anos e pouco, teve alta das terapias. Ela não deixa de ser autista, mas do nível 3 ela chegou ao nível 1, ela consegue se desenvolver bem, ela consegue se comunicar, pedir as coisas. Assim, ela tá super bem, graças a Deus. Foi uma caminhada difícil, porque a gente teve que ensinar a Laura tudo na vida. Tipo, desde como você apontar para algo, desde você falar a primeira palavra, ela usou uma pastinha de comunicação que ela não falava. E aquilo ainda para mim na época, eu falei assim, meu Deus, essa menina vai tirar a voz dessa menina nunca vai falar com isso aqui. Porque é muito cômodo você usar essas figuras. Então aquilo foi angustiante para mim, porque eu não tinha conhecimento dessa pasta. E eu vi o quanto essa pasta foi a voz importante para a Laura. Então onde ela ia, ela carregava a sua voz através daquela pasta. E isso foi desenvolvendo depois. E graças a Deus ela conseguiu aí receber alta, a gente voltou para nossa cidade. A gente abriu mão de muitas coisas, abrimos mão da nossa casa. A gente acabou alugando a nossa casa para a gente poder se manter lá em Curitiba. Por mais que a gente também, meu marido tem um apartamento lá, mas a gente tem os gastos, gasolina, era o tempo todo na estrada. Tanto eu vinha para cá e depois eu comecei a cansar de pegar a estrada, que era toda semana. Tinha minha avó que estava bem idosa e eu era muito apegada com a minha avó era muito apegada com a Laura. Então, minha avó sofreu muito essa separação também, minha família toda. Então, aí eu comecei a cansar de pegar a estrada toda semana. Aí meu marido começou a pegar mais estrada. Então, ele ia toda quarta-feira e voltava toda segunda-feira, que ele tinha que trabalhar. Alguém na casa tinha que trabalhar, senão não tinha como. Então, é uma caminhada, por mais que a gente tenha uma condição, né? Eu já fui julgada por algumas mães atípicas também, por a gente ter condição, por a gente ter carro, ter como carregar sua filha para todo lado, eu escutei isso. Isso doeu muito, porque você escutar de uma pessoa da sociedade, tudo bem, a pessoa não tem um entendimento, não sabe nem como você seguiu essa trajetória. Você está vivendo, de sim, fato. Mas uma família que é atípica, sabe quais são difíceis esse caminho? Sim. Por mais que você tenha uma condição financeira, não julgue ninguém. Você não sabe as pedras, os caminhos, a dificuldade que ela enfrentou. Cada um tem as suas dores e elas são individuais, né? Sim. Isso é indiferente de questões econômicas também. Tem uma questão que é sua, né? E você tem uma condição financeira que você não passou por um caminho difícil, que não dói, que você não sofreu, que você não sentiu. É um filho, a gente quer o melhor para o nosso filho, independente, né? Então, e daí eu cumpri com a minha missão, com o legado que eu fiz com Deus, eu cumpri. Fiquei 2 anos aí me dedicando, voluntária numa instituição. E acredito eu que fiz o acordo com Deus. E claro, não vou parar. Vai e não só isso. Ajudando. E não só isso, né? Porque tem também a gente tem o YouTube aí da Mari. Ela tá fugindo, mas a gente quer saber. Fala muito disso, viu, pessoal? Ó, qual pode é acessar aí as redes sociais da Fala Mari, aí pra que a Mari gente. tem muito para ensinar para vocês aí, Mari. Fala qual que é o YouTube, o endereço, o seu arroba. Segredos da Laurinha. Hoje é mais que está à frente, né? Então, que é ela que está fazendo os vídeos, né? Antes eu passava mais sobre o desenvolvimento dela, como que cada etapa. Hoje já é ela. Então ela adora, ela
Ela sempre fala, eu já cheguei a 1 milhão de inscritos. Falei, ai, meu Deus. Que maravilha. Inclusive, nos conhecemos pelo YouTube, né? Sim, aham. Eu não conhecia a Mari, não conhecia. Me falaram aqui na cidade sobre ela, que ela morava aqui, que ela tinha ido pra Curitiba, e eu fui buscar, né, no YouTube. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, né, um direct, e ela Diferente da outra, ela te totalmente me respondeu tudo, me deu todas as coordenadas, me deu todas as coordenadas, e aí eu fui atrás dela. Aí, quando eu cheguei lá, ela voltou pra cá. Esse vídeo da Laura, que foi do diagnóstico, que eu mostrei sobre o desenvolvimento da Laura no diagnóstico, esse vídeo já tá com 2,3 milhão de visualização. Nossa. Isso aqui dá Maravilha. todas as pessoas que Quantas mandam pessoas foram ajudadas? perguntando, eu fiz questão de responder uma por uma. Você cumpriu a promessa, mas você continua na promessa, né? Quer dizer, você continua ajudando muita gente, né? Obrigado pelas Sem querer, possibilidades. esse mundo faz isso com a gente, né? A Ena me trouxe, gente, tantos ensinamentos. Ela me ensina assim todo dia, sabe? dia, Porque eu encontrei pessoas, famílias, eu saí da minha bolha. A gente enxerga um mundo tão diferente, com tantas possibilidades de superação mesmo, né? De famílias atípicas que têm batalhas árduas, né? E ela me trouxe esse universo de sair da minha bolha. E aproveitando esse gancho, que mensagem vocês deixariam para quem está vivendo isso? Para quem está ali, ó, do outro lado? Isso é importantíssimo. Eu ainda tô vivendo tudo isso, né? Eu ainda acho que eu tô muito novinha ainda de mãe atípica, só tenho 5 anos, assim. Mas é um exemplo. Eu acho que todo mundo sabe onde estão aquela história, né? Da casa com as goteiras, né? Sim. Todo mundo sabe aonde tem as goteiras da casa, né? Há dias que o autismo na minha casa é muito leve, né? Outros dias é pesado demais, né? Mas ainda assim, a Helena, ela transcende, ela é nossa, ela ressignifica tudo, ela ressignificou minha vida, a vida do Fabrício, a vida da família, né? A família que era tão fechada, tudo isso, assim, e ela trouxe, assim, gente, ela é meu ponto de esperança, sabe? Eu olho pra ela e eu fico, não, calma, vai dar certo. Uma hora vai dar, né? Não é possível que não dê. Tem que dar essa nossa luta, né, amiga? A gente tá trabalhando, a gente tá com fé, a gente tá com esperança, mas eu acho que se fosse pra deixar uma mensagem, eu diria que pra confiar no tempo, né? Pra ter muita fé, né? E principalmente pra não desistir. Não desistir do filho, assim, não desistir da evolução dessa criança. Porque é claro que a gente vive oscilações, eu mesma vivo, né? Há dias que eu tô muito crente, esperançosa de que tudo vai dar certo. Outro dia eu quero desistir de tudo, né? Eu acho que não tá fazendo sentido, né? Mas ela olha pra mim, eu consigo enxergar ela ali, né? Por ela ter essa questão motora muito ativa, né? Ela não consegue parar, mas nos momentos que ela para e me olha, eu consigo ver que ela tá ali, ela precisa de, né? Eu não posso desistir, né? A gente não pode desistir. E eu acho que hoje eu vivo por ela, assim, né? Eu vivo pra fazer com que ela se desenvolva e que seja uma adulta independente, né? Eu acho que é uma coisa que assombra todas as mães autistas, né? O futuro, né? Porque hoje nós estamos aqui, né? Hoje ela é uma criança de 5 anos que eu consigo pegar na mãozinha, eu consigo levar, buscar. Mas e o futuro, né? O futuro assombra. Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre evoluindo, a gente precisa estar sempre com fé, ressignificando, resiliente, Sempre. né? E eu acho que é isso. Uma mensagem. Principalmente, Mari, porque a gente está falando da Laura que saiu do nível 3 para o nível 1. Olha o avanço. Olha o que isso significa. Olha Tanto o para exemplo. Laura, tanto para Laura quanto para a mamãe Marielle, né?
Imagina também que isso também, já de cara, o indicador já mostra que a esperança está aí, que a mensagem já está dada, né? Mas, assim, a gente quer ouvir de você também, né, Mari? Como que uma mensagem para as mães que estão lá assistindo, que receberam o diagnóstico agora, ou estão esperando esse diagnóstico, ou qual que é a mensagem que você deixa também, Mari, para essas mães? Eu vou ler uma mensagenzinha que eu tomei em minha cabeça. TDAH luta. Quer um remedinho? Bom, independente de tudo, é fé em Deus. Seguir o seu coração. Coisas que a gente deve escutar, mas tem que refletir muito sobre o que você escutou para você poder estar agindo diante daquilo. Então, tem que ter muita fé, resiliência, esperança, seguir firme no caminho e não desistir, porque o caminho é longo, não tem data final, não tem meio, então é não desistir mesmo. E cada dia é um dia diferente, então é persistir ali naquele processo e que uma hora vai dar certo. Aí a mensagem que eu quero deixar é: ser uma família típica é carregar no peito a força de um amor que transforma desafios e conquistas diárias. Cada passo é uma vitória, cada sorriso é um mundo de esperança. Você não são definidos pelas dificuldades, mas pela coragem de enfrentá-las juntos. Continue acreditando na capacidade de crescer, aprender, inspirar quem está ao redor. Vocês são prova viva de que o amor não conhece limites. Que lindo, Mari, que lindo. Nossa, olha, Ana, Que programa! E eu queria só uma coisinha, gente. Eu preciso quebrar o protocolo. Porque a Helena nasceu dentro da minha casa. A Helena, a gente abria a porta dos nossos apartamentos. Ela corria para dentro da minha casa. Eu via a Helena se desenvolver. Eu via a Helena se comunicar. E eu via a Helena parar. Junto com a Jéssica e com o Fabrício, com o Rodrigo. Eu acompanhei toda essa trajetória. E vocês não têm noção. Hoje eu estou conhecendo a Mari. E estou vendo uma força sobrenatural. incrível, sobrenatural. Vocês não têm noção da força Que você dessa representa. menina que do dia para a noite teve que se tornar uma mulher, teve que se jogar com 2 crianças, porque a Julinha era um bebê, sem dirigir, sem conhecer nada, deixando o Fabrício para trás, porque ele precisava trabalhar, e ela só foi. Ela cresceu tanto, que não tem como eu deixar passar isso. Eu sempre falei para ela, cada passo que a Helena dava, ela me mandava. Eu lembro o dia que ela conseguiu identificar, acho que era uma maçã. Eu quase morri de tanto chorar. Que era com esse negócio das letrinhas. E é uma conquista. Então, né? cada conquista da Helena lá em Curitiba, para mim, era como se fosse a minha filha. O dia que ela chegou e falou que ela ia embora, eu queria morrer de tristeza e ao mesmo tempo de alegria. E eu só quero te dizer que o mundo é muito pequeno para você. E que a Helena vai muito longe. Ela é muito especial. Eu Vai fico mesmo. super emocionada, porque vocês participaram de tudo, né, amiga? A gente tava junto, né? Sempre. E... Ai, gente, é importante dizer que cabe todo mundo no mundo, né? Cabe todo mundo. E a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa aceitar, a gente precisa olhar com bons olhos, por mais que seja diferente, né? Por mais que cause estranheza, a gente precisa treinar o nosso olhar como sociedade, né?
Tem espaço para tudo. Tem espaço, né? Ai, só agradecer, gente. Foi incrível estar aqui. Muito emocionante. Olha, Muito obrigada, gente. A gente entende. Vocês são... Queria só deixar um recadinho para quem tem filhos, tanto criança como adolescente, né, Jéssica? É uma coisa que a gente sofre muito. Para sair de casa, a gente pensa 3 vezes, né? Porque o que a gente vai enfrentar? Porque as crianças vão, em qualquer lugar, ambiente que a gente for, uma pizzaria, um restaurante, vai ter outras crianças. E a gente vê o quanto as crianças excluem nossos filhos. E para você ter uma noção, a minha filha é super desenvolvida, se comunica bem, ela quer estar inserida na roda de grupos, quer estar brincando, e ela é totalmente excluída muitas vezes. Ou fazem piada da forma como ela canta, ela fala, e isso acaba com a gente. Então, toda vez quando eu penso em sair de casa para ir se distrair com minha filha, eu penso 3 vezes, tipo, putz, o que eu vou ver? Então, para que as famílias conversem mais com seus filhos em casa sobre as deficiências, não só sobre o autismo, mas todas as deficiências. Ensine seus filhos a como lidar com aquele amigo que é diferente, né? Inserir para o grupo, não que você tem que aceitar tudo, mas, né, um pouco de empatia, né, Jéssica? Um pouco de incluir nossos filhos, certeza. porque isso machuca demais, não só nossos filhos, como a nós também. A família também sofre muito. Então, muitas vezes hoje a gente vê famílias deixando de estar em ambientes, frequentar ambientes, tanto um parquinho, por conta disso. Então, tem famílias que estão em casa o tempo todo para que não se deparar e não entristecer seu próprio filho, porque ele é excluído. E isso acontece também muito nas escolas. Então, os professores trabalhar muito sobre a empatia, a inclusão com esses alunos é muito importante. Atenção aí, pai. E fique essa mensagem Com seus filhos. para vocês que estão aí do outro lado. Rever. Esse papel é nosso. nosso. Exatamente. Esse papel é nosso. E da escola, né? De poder acompanhar isso. Meninas. Meninas, Obrigado, viu? Desculpa. As emoções, mas não tem como não impactar com toda a história, com todo o legado, com toda a conquista que vocês estão tendo nesse processo todo. Muita gratidão mesmo por esse momento, dividir isso com a gente. Vocês não sabem o quanto foi tocante, o quanto é transformador para nós também. Enriquecer. Que está aqui do outro lado, e para você que está aí do outro lado também, eu imagino que isso seja bastante impactante. Mari, obrigado. Obrigado, Joyce. Obrigada, já contem com a gente. A minha casa está de portas abertas para vocês e para a família de vocês, você sabe disso. Muito obrigado. Sempre. E para você aí nas redes sociais, na TV, muito obrigado mais uma vez aí pela companhia, pela audiência. Não deixe de mandar os recadinhos de vocês pelas nossas redes sociais. Perguntem, elogiem, né, É muito bom ouvir também. E aí até o próximo programa, até a nossa próxima pauta, que também vai ser muito bom, né? Então, estamos se esperando preparem. vocês sempre. Obrigada, muito obrigado, gente. pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.